Ele diz assim, eu penso que minha mãe me tratava como queria uma boneca, queria que eu fosse uma boneca. Ele não explica técnicas, absolutamente técnicas de fazer verso, como se deve fazer poesia, de jeito nenhum. Mas como a pessoa deve se cultivar, no sentido de se tornar capaz de ser um poeta. Não é? Então, como a pessoa deve viver, sobretudo. Muitas vezes a gente observa, a gente vê que tem, por um lado, uma relação pessoal com o poeta em particular, e, por outro lado, que exprimem alguns problemas, algumas angústias do próprio Rilke. Então, já desde o início, na primeira carta, ele faz uma crítica. Ele diz que a carta do Capus o alcançou há poucos dias, não é? E diz logo de cara, não posso entrar em considerações acerca da feição dos seus versos, pois sou alheio a toda e qualquer intenção crítica. Quer dizer, há uma crítica, a crítica aparentemente aqui. Na realidade, a gente deve pensar o seguinte, ele não está disposto a fazer uma crítica dos poemas que recebeu. Há uma relação pessoal direta com esse rapaz. E eu conheço bem essa situação, porque também recebo de vez em quando, não sou Rilke, mas recebo de vez em quando também poemas que as pessoas me enviam, né, pedindo opinião. E é uma grande dificuldade fazer isso. É difícil, na verdade, a própria leitura, num certo sentido, porque a gente tem muitos compromissos, tem muitas coisas a ler, e a leitura de poesia em particular requer uma dedicação muito maior do que a leitura de qualquer outra coisa. Não se lê um poema como se lê um jornal, como se lê um artigo de jornal, como se lê um livro, uma teoria, um livro teórico, como se lê um romance. Na verdade, para ler um poema, você precisa entrar nele, você precisa se dedicar a ele, entrar na temporalidade do poema. Né? E isso já é uma coisa que, na verdade, nem sempre a gente pode fazer a qualquer momento. Em segundo lugar, a experiência de cada um, a minha experiência em particular, e certamente a experiência de Rilke, mostram que nós, muitas vezes, erramos. Quer dizer, eu, por exemplo, quando era adolescente, eu sabia muito bem inglês, porque morava inclusive nos Estados Unidos, meu pai trabalhava lá, e então inglês era uma segunda língua. E eu, quando comecei a ler poesia, peguei os livros de meu pai que era um intelectual, que tinha muitos livros de poesia inglesa. E um deles foi o livro do T.S. Eliot. Eu peguei logo um livro uma coletânea de poemas, Collected Poems, do T.S. Eliot. Né? E não entendi nada, achei aquilo esquisito, não gostei. Achei que aquilo não era boa poesia, imagine. Mas é assim, eu era bem jovem e não gostei. Entende? E é curioso que, alguns anos depois, numa situação curiosa, eu tinha lido outras coisas, eu tinha lido, inclusive, alguns filósofos existencialistas também. Não sei. Eu sei que eu, uma vez, peguei eu li num lugar, não foi nem que eu peguei, eu li numa revista uma citação do poema The Hollow Man, do T.S. Eliot, Os Homens Ocos, né? The Hollow Man. Quando eu li, fiquei impressionadíssimo, eu fiquei arrepiado com aquilo. Eu disse, mas isso é uma coisa genial. Quer dizer, eu tive uma reação totalmente oposta à que eu tinha tido inicialmente. Quer dizer, um poeta jovem sabe que isso pode ocorrer. Um poeta como Rilke, por exemplo, certamente não queria nem desencorajar um poeta, porque a gente vê adiante aqui, aliás, ele diz que não vai fazer nenhuma apreciação crítica, mas a gente vê, lendo mais um pouco adiante, que ele dá a entender que os versos ainda são fracos. Mas ele não diz propriamente assim, mas que ele ainda tem muita coisa a aprender, que os versos são fracos. Então, na verdade, nem Rilke quer desencorajar um jovem poeta, não é? Por uma primeira impressão que ele tem,
nem ele quer, ao contrário, encorajar alguém que talvez não tenha outra, digamos assim, outra vocação na vida. Então isso é uma situação que ocorre, e eu penso que essa crítica, a crítica que ele faz, porque ele diz, não há nada menos apropriado para tocar numa obra de arte do que palavras de crítica, que sempre resultam em mal-entendidos mais ou menos felizes. Quer dizer, essa crítica, a crítica, né, com a qual eu não poderia concordar de jeito nenhum. Eu, na verdade, penso que a crítica é extremamente importante e que é importante que um poeta leia a crítica, inclusive, né? Mas essa crítica, a crítica pode ter a ver exatamente com o fato de que ele não queria fazer uma crítica dos poemas do Capra. Quer dizer, a gente tem que ter, quando lê um livro desse tipo, tem que ter essas coisas em mente. É uma correspondência, é uma coisa pessoal. Ah, não me tragam originais para ler, para corrigir, para louvar, sobretudo para louvar. Não sou leitor do mundo, nem espelho de figuras que amam refletir-se no outro, à falta de retrato interior. Sou o velho cansado, que adora o seu cansaço e não o quer submisso ao vão comércio da palavra. Poupem-me, por favor ou por desprezo, se não querem poupar-me por amor. Não leio mais, não posso, que este tempo a mim distribuído cai do ramo e azuleja o chão varrido, chão tão limpo de ambição que minha só leitura é ler o chão. Nem sequer li os textos das pirâmides, os textos dos sarcófagos. Estou atrasadíssimo nos gregos, não conheço os anais de Assurbanípal. Como é que vou, mancebos, senhoritas, chegar à poesia de vanguarda e às glórias do 2000 que telefonam? Passam gênios, talvez, entre as acácias, sinto estátuas futuras se moldando sem precisão de mim, que quando jovem, fui-o a se believe it or not, nunca pulei muro de jardim para exigir do morador tranquilo a canonização do meu estilo. Sirvam-se de exonerar este macróbio do penoso exercício literário. Não exijam prefácios e pós-fácios ao ancião que mais fala quando cala. Brotos de coxa flava e verso manco, poetas de barba, colar e velutinha, calça puída verde, tá. Outoniços, crepusculinos, matronas contumazes, tá. O senhor saiu. Hora que volta, nunca. Nunca de corvo, nunca de São Nunca. Saiu para não voltar, tudo esqueceu. Responder cartas, sorrir cumplicemente, agradecer dedicatórias, retribuir boas festas, ir ao coquetel e à noite de autógrafos com pastorinhas. Ficou assim. O cacto de Manuel é uma suavidade perto dele. Bom, eu não vou continuar porque não é necessário, vocês já viram de que se trata. O Cacto de Manuel é um famoso cacto, um poema de Manuel Bandeira, um famoso cacto, uma beleza, aliás, um poema extraordinário, que de fato parece um cacto, num certo sentido, porque é espinhoso, digamos assim. Manuel Bandeira que diz que estava dormindo e recebeu um telefonema de um rapaz que se dizia, aqui é um pardal novo. E que era um rapaz que queria mostrar poemas para ele. E ele passou a chamar de pardais os jovens que iam mostrar poemas para ele. Mas mais ou menos como o Vinícius, ele diz, aliás, um pouco pior, porque ele diz em determinado momento que acha que esse pardal novo realmente tinha 30 e poucos anos, mas a pardais não era tão novo, ele dizia, não era um pardal tão novo. Mas há pardais de menos, de 18 anos, de 19 anos. Havia pardais que o procuravam. E ele dizia assim, a menos que se seja Rambo, raramente alguma coisa com menos de 18, feita por alguém com menos de 18 anos vale a pena. Isso é o juízo do Manuel Bandeira, não é o meu. Acho até que algumas coisas há.
as coisas estão longe de serem todas tão tangíveis e dizíveis quanto se nos pretenderia fazer crer. A maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca pisou. Menos suscetíveis de expressão do que qualquer outra coisa são as obras de arte. Seres misteriosos cuja vida perdura ao lado da nossa efêmera. Bem, isso acho que é pura verdade. De fato, ele quer dizer, nesse sentido de que menos suscetíveis de expressão, é o seguinte, não podem ser ditas em outras palavras. Não podem ser explicados realmente em outras palavras. Não há como você dizer um poema senão nas palavras dele próprio. Por isso mesmo a tradução de um poema é uma coisa tão complicada, porque são outras palavras. E há quem diga que um poema é intraduzível, né? Ou há quem diga, aliás, como um poeta inglês, né? Um poeta americano, aliás, que dizia que a poesia é o que se perde na tradução. É exatamente o que se perde na tradução. Mas eu não quero ser tão pessimista, porque eu acho que as traduções às vezes ajudam muito e há traduções que são novos, praticamente novos poemas, mais ou menos, não é, equivalentes ao original. O poeta Haroldo de Campos dizia que, na verdade, não há tradução de poesia, há transcriação. Quer dizer, o poeta teria que fazer um novo poema que teria alguma afinidade, ou bastante afinidade, não é, com o poema original, para justificar o termo transcriação em relação a ele. Mas tradução não. Então, de fato, os poemas, num certo sentido, nesse sentido em que ele está dizendo aqui, são inexprimíveis, não se pode exprimir em outras palavras, eles têm que ser exatamente aquelas palavras, não é, que foram escolhidas pelo poeta. Os poetas, na verdade, a poesia, a gente pode dizer que o poeta, Sartre dizia, o filósofo Jean-Paul Sartre, que o poeta não usa as palavras como as pessoas, como para se comunicar. Quando ele está sendo poeta, ele não usa as palavras no sentido puro de comunicação. Ele usa palavras como se fossem coisas, para fazer com elas outras coisas. E o que ele faz são obras de arte, que são os poemas, né? Então não é exatamente a linguagem no sentido de comunicação que é usada pelos poetas. Ainda na primeira carta, ele diz que ele faz a crítica, e aí eu acho que ele tem toda a razão, eu concordo inteiramente, não é? Ao pretenso poeta, ou pretenso poeta, que se preocupe, se guie excessivamente pela opinião alheia ou pela moda. Quer dizer, quem está preocupado o tempo todo em saber se os outros gostam do que ele faz, né? Na verdade, até eu entendo que é pedir opinião a um poeta consagrado, a um poeta famoso, não é exatamente isso. Mas querer fazer uma coisa que seja popular, que agrade ao público, que tenha um grande apelo popular, isso já é completamente diferente do que o poeta faz. O que acontece é o seguinte, me parece que isso até pode ser feito, eu acho que isso é feito por alguns artistas que fazem uma arte popular, digamos assim. A pessoa quer, às vezes, fazer sucesso, não é verdade? Mas isso é exatamente o oposto. De fato, aí ele tem razão do que o poeta genuíno, o poeta de que ele está falando, que ele quer ser, inclusive, que Rilke quer ser, faz. Porque, na realidade, o poeta,
a gente só pode falar um pouco por experiência própria, é que a gente lê, a gente sabe o que é poesia através de alguns modelos de poesia. A gente não pode definir poesia como se define um triângulo, por exemplo. Um triângulo é um objeto geométrico formado por 3 linhas retas, ou que possui 3 ângulos. Né? É fácil definir um triângulo. Né? Um poema não. Não se tem como definir, dizer como é que um poema deve ser, como é que é um poema. Você pode definir, às vezes nos dicionários, quando você vai ver lá poesia ou poema, você vê que eles dizem o seguinte: um objeto composto de versos. Ora, isso é inteiramente insatisfatório. O problema é que os dicionários dão as definições de acordo com o uso da palavra, o uso comum das palavras. Nesse sentido, ele não está errado, é o uso da palavra. As pessoas normalmente usam a palavra poesia para se referir a objetos feitos de versos, objetos linguísticos compostos de versos, não é verdade? Mas, na realidade, não. É possível, há poemas em prosa, por exemplo, né, que não são compostos de versos, e há poemas concretos, que também não são compostos de versos, e há mais. Há objetos feitos de versos que não são, na verdade, poesia. Então, Aristóteles, por exemplo, já na Antiguidade, dizia que alguns livros de medicina, por exemplo, eram escritos naquela época em versos, e não eram poemas. E com toda razão. Então, na verdade, não se pode definir, não há como definir exatamente um poema. Nós sabemos o que é a poesia, ou sabemos o que é um poema, através dos modelos de leituras de poemas que são considerados como poemas mesmo, como grandes poemas. Por isso existem as antologias. Por isso existe o que se chama de cânone. E por isso a luta contra, dizendo, a tentativa de desmoralizar cânone é uma tolice total. Na realidade, o cânone é um conjunto de obras poéticas que são consideradas modelares, que são consideradas admiráveis por várias gerações em geral por várias gerações de críticos, poetas, professores, leitores de poesia, etc. Então, o que a gente tem é que a partir desse conjunto, né, dessa amostragem de poesia, que se sabe o que é poesia normalmente. É importante, portanto, que o poeta, quem quer realmente ser um poeta, quem pensa ser um poeta, seguir, de fato, por esses modelos, ele queira atingir, ele tenha sido... A gente se apaixona pela poesia, eu estou falando agora no caso pessoal, mas eu acho que é no caso de quase todos os poetas. A gente se apaixona e quer ser poeta porque a gente se apaixonou por alguns poemas em particular. Não pela ideia da poesia, mas por alguns poemas. Alguns poemas me levaram a querer... Para mim foi uma experiência tão extraordinária quanto esse mesmo The Hollow Man, do Eliot, ou vários poemas de Drummond, ou vários poemas do Manuel Bandeira, né, me levaram a querer fazer aquilo. Né? Então a gente, na verdade, quer fazer poemas não para agradar o vasto público, o grande público, para ser popular, mas, se possível, para agradar a esses poetas. Na verdade, a gente gostaria que o poema que o poema que eu escrevi fosse apreciado pela Cecília Meirelles, pelo Drummond de Andrade. Na verdade, a gente tem um leitor ideal. Cada um de nós constrói um leitor ideal. Na verdade, é claro que o cânone é discutível. Né? É uma coisa que se discute o tempo todo. Os poetas que foram escolhidos por várias gerações, de vez em quando vem alguém e diz, não, esses não são tão bons, tem um outro melhor. Aqui mesmo no Brasil, os poetas concretistas
elevaram um poeta, Sousa Andrade, por exemplo, ao cânone brasileiro, quando o poeta Sousa Andrade não era considerado um grande poeta. É um exemplo disso. Raramente, mas também pode acontecer, de um poeta ficar um pouco por baixo, cair do cânone. Pode acontecer isso também, ninguém mais prestar atenção, as pessoas vão mudando, mas é muito raro tudo isso. Na verdade, o mais estranho é que, apesar das opiniões serem tão diferentes, tão divergentes, se mantém de maneira geral os mesmos nomes nos cânones das diversas línguas, né? Então a gente tem, é difícil, vai ser muito difícil alguém derrubar Camões do cânone da língua portuguesa, ou derrubar o próprio Drummond. Para mim é absolutamente impossível acontecer isso. Ou derrubar Shakespeare da inglesa, ou derrubar Homero, Horácio da clássica, não é? Outra ideia que ele diz, ainda nesta primeira carta, que é que o poeta não tem que olhar para fora. Não olhar para fora como se olhar para fora, eu penso que é como se olhar para fora fosse olhar como os outros olham, na verdade. Ou seja, eu não penso que ele esteja exatamente, que o sentido seja que você não pode olhar as coisas que estão em volta, que você não pode olhar para objetos que estão fora de si. Isso seria um absurdo. Inclusive, seria o oposto do que ele aprendeu com Rodin. Vocês sabem que Rilke foi absolutamente apaixonado pela arte de Rodin e que foi para Paris, inclusive, para escrever sobre Rodin e ficou durante algum tempo, anos, na verdade, na companhia aprendendo e tem uma correspondência grande também com Rodin para saber como é que um artista deve se portar, como é que se é um artista como Rodin, que ele achava um artista excepcional, achava que era o maior escultor da sua época. Então ele tem essa coisa com Rodin, mais ou menos o mesmo que o jovem poeta pede a ele pedia a Rodin. E muitos dos conselhos, com certeza, que ele dá a Capus sobre como viver, eram conselhos que ele apreendeu com Rodin, né? E eu estou dizendo isso porque Rodin, por exemplo, deu a ele um conselho que foi muito importante, que é de ele olhar as coisas, porque isso é uma coisa de arte extremamente importante, para qualquer artista de qualquer arte. Tentar ver as coisas como se fosse pela primeira vez, como se ninguém nunca tivesse antes visto. Então, nesse sentido, ele não está dizendo que não se deve olhar para fora, para olhar para nada que seja fora. Ao contrário, Rodin deu a ele o conselho de que ele fosse ao Jardin des Plantes, em Paris, o Jardim das Plantas, onde havia um jardim zoológico. O Jardim das Plantas tinha também um jardim zoológico, para olhar os animais e ver se ele escrevia sobre algum dos animais, algum deles o animava a escrever. E, cumprindo esse conselho, quer dizer, acatando esse conselho de Rodin, ele foi ao Jardin des Plantes, ficou fascinado pela pantera e escreveu o que é hoje um clássico, um dos maiores poemas dele, um dos maiores poemas do cânone universal, que é a Pantera, que vocês têm aí. A Pantera, no Jardin des Plantes de Paris. Seu olhar, de tanto percorrer as grades, está fatigado, já nada retém. É como se existisse uma infinidade de grades e mundo nenhum mais além. O seu passo elástico e macio dentro do círculo menor, a cada volta urde como que uma dança de força. No centro delas, uma vontade maior se aturde. Certas vezes, a cortina das pupilas ergue-se em silêncio. Uma imagem, então, penetra, a calma dos membros tenso trilha e se apaga quando chega ao coração. Deixa eu ver uma coisa, porque eu tenho a impressão
Esse poema deve estar aqui traduzido pelo Augusto de Campos, que faz excelentes traduções. E se não for a mesma tradução, eu prefiro eu ler aqui. É outra tradução, do Augusto. Veja o problema da tradução como é, né? De tanto olhar as grades, seu olhar esmoreceu e nada mais aferra. Como se houvesse só grades na terra. Inclusive, ele faz o seguinte, ele está, inclusive, mantendo as rimas, o que é muito importante. Vou reler, hein? De tanto olhar as grades, seu olhar esmoreceu e nada mais aferra. Como se houvesse só grades na terra. Grades, apenas grades para olhar. A onda andante flexível do seu vulto em círculos concêntricos decresce, dança de força em torno a um ponto oculto no qual um grande impulso se arrefece. De vez em quando o fecho da pupila se abre em silêncio. Uma imagem, então, na tensa paz dos músculos se instila para morrer no coração. É uma beleza, né? Isso é uma obra-prima, realmente esse poema é uma obra-prima, mesmo em português, mas no português traduzido pelo Augusto é extraordinário, né? A verdade é essa. Ele foi olhar o bicho e escreveu essa obra-prima, de fato, olhando. Quer dizer, não há propriamente uma contradição entre olhar uma coisa que está diante de si e a interioridade do próprio poeta. Ele, na verdade, é quase como, ao contrário, parece que uma coisa, ele é interiorizado e o sentimento dele posto para fora, não é? O Rodin só pensava em trabalhar. Ele dizia, il faut travailler. Il faut travailler, toujours travailler. É preciso trabalhar, trabalhar sempre. Era a frase que o Rodin dizia o tempo todo e o Rilke citava em cartas para outras pessoas. Essa frase, né? Veja uma coisa curiosa. O Rilke, eu estava dizendo que ele tinha 26 ou 27 anos quando a correspondência começou. O Capus tinha 19. 3 anos antes dessa correspondência, ele se havia casado com a escultora Clara Westhoff. Tinha tido uma filha com ela e já tinha se separado. O casal praticamente não viveu junto e a filha foi criada pelos pais da Clara, a filha que eles tiveram. Fazendo isso, você vê como é complicada a vida de Rilke, é uma coisa complicada. Isso porque ele vai falar muito, vocês vão ver adiante, daqui a pouco, vocês devem ter lido, na verdade, da solidão, né? Da necessidade da solidão. E depois, com 19 anos, ele entrou na universidade e estudou literatura, história da arte e filosofia. Com 21 anos, quer dizer, portanto, antes da correspondência com o Capus, antes dessa correspondência, ele ficou amigo e amante da Lu Andréa Salomé, que tinha 36 anos. Ele tinha 21 anos, ela tinha 36 anos. Entende? Ela era psicanalista e escritora, amiga de Nietzsche e de Freud. Aí vocês veem o nível da Lu Andréa Salomé. E a relação, como foi importante essa relação com Rilke, que depois rendeu também uma longa correspondência. Rilke escrevia todo dia, o tempo inteiro, cartas. Ele adorava escrever cartas. Os conselhos propriamente literários que o Rilke deu ao Capus são muito poucos, né? São mais conselhos de vida mesmo. Você deve viver de tal maneira. Os conselhos literários, a Cecília Meirelles, numa introdução, resume muito bem. Ela diz, são os seguintes: escrever só por absoluta necessidade. Evitar temas sentimentais e formas comuns. Escolher as sugestões oferecidas pelo ambiente, a imaginação e a memória. Não dar importância aos críticos e não ler tratados de estilo. Também não concordo com esta última, nem sobre a crítica, nem com esta última.
Acho que a pessoa deve ler essas coisas, sim. Não escrever poesias de amor, ela diz, e isso é muito claro, a gente entende bem, porque é um conselho que ele dá para o Capus, né? Não escrever. É porque é o mais comum, na verdade. Todo mundo faz isso. E, na verdade, já há praticamente um modo, já se pensa, a gente quando pensa nisso já, de certa maneira, é muito difícil você ter uma abordagem totalmente pessoal, original, né, dessa questão, um poema de amor, entende? E já foram escritas tantas obras-primas, basta você pegar os sonetos de Shakespeare, por exemplo, né, ou tantos outros sonetos e poemas de todos os tipos de amor, que de fato é mais difícil você fazer uma coisa original e interessante nessa área do que em outras áreas, né? Então, não escrever poesia de amor é para evitar o comum, o banal, as formas usuais. A ideia é, como eu disse, tentar ser o primeiro homem, fazer como se você fosse a primeira pessoa a estar vendo as coisas no mundo. Isso seria... Então, ele está vendo a Pantera como ninguém antes viu, entendeu? Essa é a coisa. No final desta primeira carta ainda, uma coisa interessante que ele diz, uma coisa importante, é que ele diz sobre a necessidade. Deve-se fazer um poema quando ele é necessário, quando não tem jeito, parece que ele se aparenta como necessário. Eu penso que, na realidade, não se tem muito, não pode ser essa necessidade estar digamos assim, na origem do poema exatamente, exceto no sentido de que a gente pode ter uma vontade de escrever um poema, mas isso não é exatamente uma necessidade. Eu penso que o que acontece é o seguinte, o poema tem que se mostrar como, tem que aparecer o produto final como se tivesse sido necessário. Ou seja, na verdade o poema vale, é como se o poema, a posteriori a gente vê que o poema precisava existir porque ele merece existir. É como se uma obra de arte ou um poema é algo que a gente, quando está pronto, de certa maneira, a gente pensa que aquilo ali, o orgulho que o artista sente é exatamente de achar que fez uma coisa que merece existir. É nesse sentido que essa coisa é necessária. Mas eu não vejo outro sentido de ser necessária, na verdade. Mas esse eu vejo perfeitamente. Quer dizer, é como se aquilo ali era necessária nesse sentido de que não pode ela deixar de existir é uma grande perda, ela deixar de existir, ela merece existir, e segundo que qualquer coisa, o ideal seria que você não possa, num poema ou numa obra de arte, modificar coisa nenhuma, sem piorar. Quer dizer, se você modificar uma palavra, uma letra, uma vírgula, em vez de melhorar, você piora aquilo. O que mostraria, isso tem um sentido de que aquela forma é necessária exatamente porque qualquer modificação a pioraria. Né? Esse é um sentido que eu vejo de necessidade, que eu poderia entender da necessidade.